Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui, né? Nossa entrevista mensal, né? E dessa vez nós estamos trazendo o escritor e jornalista Fernando Melo, certo? Eu vou passar, de antemão, estou agradecendo a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, né? Vão assistindo no nosso canal no YouTube, né? É aquela coisa, né? Se inscrevam, comentem e compartilhem, né? Para que a gente possa levar essa ação de cultura, né? Que a gente está fazendo aqui para que as pessoas conheçam os nossos escritores contemporâneos, né? Para mais pessoas, certo? Então, eu vou finalizar agora e vou dar a palavra ao Fernando Melo. É um prazer para mim, Cláudio, estar com você e quero começar saudando o nosso amigo Heriberto Coelho, que eu não estou somente no Sebo Cultural, eu me sinto no templo do livro, porque eu conheço, eu não digo que conheço muito, mas eu conheço bem o Heriberto, no tempo que ele ainda usava calça curta, jogando xadrez lá na nossa casa, que a gente tinha lá uma área grande, que a gente chamava de Academia de Xadrez Caldas Viana. E foi lá onde Heriberto começou a mexer as peças. E ele começou nesse empreendedor que eu considero, pelo que eu conheço um pouco da Paraíba, um dos maiores empreendedores que nós já tivemos e temos. Porque o homem que começa com 5 mil livros, chega a mais de 350 mil livros no seu estabelecimento comercial, é uma coisa realmente que impressiona não só o Nordeste, mas o Brasil inteiro. Então, desde já, eu quero parabenizá-lo. Meu nome completo é nome de príncipe, é Fernando Antônio Albuquerque de Melo. Sou filho de Paulo Dália de Melo e Helena Albuquerque de Melo, ambos falecidos, meus saudosos pais. Sou casado, são 56 anos de casamento e 4 de namoro. Isso significa dizer que são 60 anos convivendo com a mesma mulher. Então isso para mim eu considero um privilégio, conhecer uma pessoa durante 60 anos. Pois bem, tenho 2 filhos, homens, o mais velho chama-se Silvio, homenagem ao avô paterno, aliás, ao avô materno, e o segundo filho é Fernando, que a família resolveu me homenagear. E Fernando tem um casal de filhos que são os meus netos queridos, o Daniel e a Maria Rita. Bom, em tese é isso. Morei 50 anos na Avenida Umbuzeiro e agora, um ano atrás, vim morar aqui perto, na Torre, num apartamento. Viu? Andei doente, com a saúde já por conta do cigarro. Peço a quem não fuma que continue sem fumar. Viu? E quem fume, pare de fumar, porque depois de uma certa idade, a doutora que trata de mim disse: olha, você vai tomar esse remédio todo dia, no horário que eu determinar. Agora, se você fizer isso, você vai viver até 90 anos. Se quiser um pouco mais, você vai viver. Mas se você não tomar, você morre depois de amanhã. Tem que tomar o remédio. Então é isso que eu quero deixar, essa mensagem de saúde também para as pessoas. O Fernando Melo, pessoal, é jornalista, né, escritor, né? Ele tem romance, tem livro de crônicas, né? Tem biografias, entendeu? Principalmente de personagens importantes aqui da nossa Paraíba, né? Como esses livros que vocês podem ver aqui, ó. É o Epitácio, Augusto dos Anjos, né? João Pessoa. Tem também o de João Dantas, que não está aqui. Tem um sobre o Celso Maria, certo? Mas, assim, uma coisa que sempre foi muito evidente em Fernando é a paixão dele por Balzac. Tanto que tem um livro aqui escrito justamente falando sobre as reflexões balzaquianas. Então, eu quero justamente perguntar e pedir para que Fernando nos explique essa sua paixão por Balzac e o porquê dela. A paixão cessa quando morre a esperança. Isso quem disse foi Balzac. Essa frase toca em 2 pontos fundamentais na vida de qualquer ser humano, que é a paixão e a esperança. Então, a minha paixão por Balzac vem do tempo da juventude. Eu fui sempre um apaixonado pela literatura. Eu, até um certo tempo atrás, eu me desafiava. Será que existe na Paraíba alguém que conheça mais Balzac do que Fernando Melo? Porque eu li toda a Comédia Humana. São 89 livros, a Comédia Humana. E tem livro com mais de 1000 páginas, que é Horizontes Perdidas. Agora, se você perguntar, desses livros todos, dos 89 livros que Balzac escreveu, durante 20 anos apenas, Balzac viveu pouco, viveu 51 anos. Ele nasceu na cidade de Tours,
na França e morreu em Paris. Pois bem, então o livro que Balzac escreveu, que para mim é o primeiro livro, e eu não troco ele por nenhum livro do mundo, é o Pai Goriot, Le Père Goriot, que é um romance de Balzac, de 89. Agora eu quero aproveitar, a minha paixão por Balzac vem, como eu lhe disse, da juventude. Naquela época não existia televisão. Então a leitura, todo mundo que sabia ler gostava de ler romance. Um romance que foi muito lido e eu li escondido era A Carne, de Júlio Ribeiro. Era um romance que hoje é uma tolice, comparando com o que a gente conhece aí. Até na televisão a gente vê nessas novelas aqueles beijos, né, sensuais, etc. E A Carne é um livro que naquela época era proibido, ninguém podia ler publicamente. Pois bem, eu sou daquele tempo. Mas Balzac era lido por mim, por Gonzaga Rodrigues, por Jório de Lira Machado, por Heitor Falcão. Esses quatro, para citar somente quatro, quando se encontrava num café ou em alguma praça, alguma coisa, só se falava em Balzac. E Balzac sempre fala. Eu me encontrei agora com Gonzaga, depois de bem 40 anos sem vê-lo, e conversamos 3 minutos, e 3 minutos só foi Balzac, não foi outro assunto. Pois bem, então é uma paixão antiga. Balzac dizia também, a paixão é toda a humanidade. O homem que não se apaixona por qualquer coisa, por uma flor, por um pôr do sol, a paixão tem que estar no ser humano. Se o homem não sentir paixão, ele não vive, ele vegeta. Então Balzac me ensinou muito. Outra coisa que é importante que eu diga é o seguinte, todas as mulheres do mundo, eu não sei a do Oriente, o Oriente eu não estudei muito não, mas no Ocidente eu garanto, todas elas têm uma dívida de gratidão com Balzac. Hoje, ainda hoje. Por quê? Porque Balzac dobrou a idade do amor. Antigamente, no tempo antes de Balzac, as mulheres, quando tinham 30 anos e não casavam, ou ela ia ser freira, ou ia ser titia. Ninguém queria mais casar com elas. De 30 anos é considerado velha já. Era 20, 22 anos, no máximo, estava casando já. Casando com um homem de 40, de 50, aqueles barões. Né? Isso estou falando da época da França. Pois bem, então Balzac mudou essa história quando ele escreveu A Mulher de 30 Anos, que é um romance, que é muito mal entendido ainda hoje. Ele não ataca, a balzaquiana não é um defeito, é uma virtude. Porque a balzaquiana não é mulher de 30 apenas, é uma mulher de 30, de 40, de 50. Tem hoje mulher com 80 anos que se apaixona e casa. Né? Isso é normal, hoje é normal. Antigamente não podia. Então, por isso que eu digo, todas as mulheres têm uma dívida de gratidão com Balzac. Então, esse crédito Balzac tem e as mulheres têm que entender. É por isso que eu gosto do Balzac. Agora, além dele, eu queria aproveitar o tempo e dizer o seguinte, que tem mais um livro que eu gosto muito, que é o livro de Machado de Assis, Dom Casmurro. E tem o livro A Metamorfose de Kafka e é o livro de São Bernardo de Graciliano Ramos. Esses 4 livros, para mim, dos milhares de livros que eu já li, eu teria esses 4 como levaria para o meu túmulo, esses 4 livros. Claro que tem um livro de Dostoiévski que eu gosto muito, né, o livro de Dostoiévski, o livro de Tolstói, mas eu não posso citar aqui todos, eu citaria apenas esses 4, deixando sempre o Pai Goriot em primeiríssimo lugar. Fernando, e vamos falar agora sobre Raymond Chandler. Ele inspirou alguma de suas obras? Para falar em Chandler, eu teria que também falar em Dashiell Hammett. Veja bem, Dashiell Hammett e Raymond Chandler, para mim, são os 2 maiores autores da literatura noir, que é a literatura policial, certo? Porque esses 2 escritores, todos os 2 dos Estados Unidos, eles viveram o dia a dia das ruas. Diferente de Agatha Christie e de Sherlock Holmes, que desses 2 viviam no laboratório, sentados diante de uma máquina de escrever, imaginando como era, como não era. Era assim os ingleses, os americanos não. É bem diferente o estilo da literatura policial, tanto do Chandler como do Dashiell Hammett. Para mim, eu prefiro a história de Dashiell Hammett, para mim é bem mais interessante do que a de Chandler, embora Chandler seja um grande escritor, com grandes livros também. Ele me inspirou um livro chamado O Lado Feio da Virtude, que eu escrevi essa novela policial em 1989, foi o primeiro livro que eu escrevi. Desses outros que vieram depois, este foi o primeiro. E eu tive a felicidade de ter o apoio
de 3 grandes jornalistas da época, porque apoio no sentido de que eles escreveram a respeito do livro. E os 2 primeiros já faleceram, que foi Antônio Barreto Neto, que escreveu no jornal O Momento, fez uma análise sobre o livro. Depois veio Luiz Augusto Crispim, que escreveu no jornal O Norte. E em terceiro veio o Gonzaga Rodrigues, que está hoje com 91 lustro, continua escrevendo, que também escreveu no jornal O Norte. Então esses 3 jornalistas na época exaltaram de forma, eu diria até um pouco também generosa, esse trabalho que eu fiz, que foi o primeiro. Isso me estimulou a continuar escrevendo. E depois, isso na década do século passado, né? Escrevi O Lado Feio da Virtude, que foi o primeiro. Depois escrevi Um Risco na Memória. E depois o Ato da Corrupção. Esse Ato da Corrupção eu fiz agora, já esse ano, uma segunda edição. Que eu acho essa história, não é porque foi eu que escrevi não, mas eu acho boa de ler, sabe? É o livro policial que você lê e dá grandes risadas, que tem personagens que são marcantes. Eu fui de uma felicidade grande, isso eu confesso com toda humildade. Um dos livros que eu mais gosto, com ficção, é o Ato da Corrupção. Pois bem, então, depois disso, eu ainda escrevi, ainda no século passado, alguma coisa sobre Balzac, que foi o Roteiro de uma Paixão, que é um livro de pesquisa, não chega a ser um ensaio. Eu saí pescando frases que eles, como essa frase que eu disse aqui no início. Eu saí pescando, como eu tinha lido tudo sobre Balzac, eu tinha condições de juntar essas peças. E tem a Marquesa de Spa, que é uma personagem marcante, é uma das mulheres mais, eu diria assim, imperiosas. Ela tinha o poder de seduzir, ao mesmo tempo de destruir, a Marquesa de Spa, que é uma personagem importante na obra de Balzac. E por fim tem esse livro que eu escrevi, A Mulher e o Amor, né? Também são reflexões. Esse um outro, A Vingança, esse daqui, ele é inspirado num conto de Balzac. É um livro inspirado no conto de Balzac e baseado num fato real. Eu fiquei impressionado com esse livro, com essa história, que eu li, eu acho que umas 10 vezes. Ele tem uma faixa de 70 páginas. Eu li e me impressionava. Disse, sabe uma coisa, eu vou escrever uma ficção em cima dessa história. Aí, como eu gosto de Princesa Isabel, sem nunca ter ido lá, eu prefiro ir a Princesa Isabel do que ir a Paris. Mas nunca fui em Princesa Isabel. Porque ela tem aquela história de Zé Pereira, da história de 30, me interessaria ir lá. Pois bem, então eu contei a história como se fosse lá. Trouxe Paris para Paraíba e para a cidade de Princesa Isabel. E lá eu escrevi o livro. E se quem quiser um dia ler, eu tenho certeza, eu duvido que não goste. Eu digo até assim, que o livro tem alguma coisa de curiosa. É a maior vingança que eu já vi um marido fazer com uma mulher infiel. Foi essa feita. Ele não toca num fio do cabelo dela, mas ele se vinga. Esse é o mote da história. Pois bem, então, como eu estava dizendo, a literatura policial foi o começo, depois veio o Balzac e, por fim, veio a biografia. A biografia que eu escrevi, de João Pessoa, de João Dantas e de Epitácio, que eu chamo de trilogia, eu sofri muito com isso, principalmente com a de João Pessoa e a de João Dantas. Eu fui perseguido. Quando eu escrevi a de Epitácio, uma livraria aqui, que eu não vou dizer o nome, me pediu para devolver os livros, porque um figurão daqui, pediu que o livro não fosse vendido. Tudo isso eu sofri. Mas eu tive o apoio acadêmico da universidade, apoiando o livro de João Pessoa e o livro de João Dantas. Viu? Então foi por aí que eu caminhei e continuo, mas eu estou já parando, né? Porque a saúde já não está deixando mais eu continuar a escrever. Bom, Fernando, você acabou de dizer que sofreu perseguições por conta de algumas biografias que você escreveu, né? Aí eu vou contra essa pergunta, lhe perguntando, e qual foi o que você mesmo, com esse sofrimento, com essas perseguições, qual foi o biografado que você mais gostou de escrever e por quê? Olha, das biografias que eu escrevi, né? Que foram 6 biografias, mas que representam 9 livros, porque o de João Pessoa teve 3 edições, e o de João Dantas teve 2 edições. A Epitácio teve uma, Augusto dos Anjos teve uma,
Bob Fish, que é o jogador de xadrez, o Roberto Fish. Teve uma e Celso Maris teve uma. Das que eu gostei mais, não é uma, são duas. Foi a de João Dantas e a de Celso Maris. Porque eu acho que todos os dois foram injustiçados. É um livro, é como se fosse um contraponto. É o lado oficial e o lado real da história, certo? João Dantas não é esse bandido que a história oficial conta. Não é. Para você ter uma ideia, João Dantas formava com José Américo de Almeida a maior banca de advogados que tinha Paraíba naquela época. Ele era um advogado de primeira linha, o João Dantas. O João Pessoa, quando veio ser governador da Paraíba, um acidente de percurso, né? E ele não tinha condições de ser governador, presidente na época, ele foi e começou a perseguir os seus adversários. E a família Dantas e a família Suassuna foi a que mais sofreu. Essas duas famílias sofreram mais. João Dantas era um homem disposto, um homem de coragem. E não aguentou a pressão que todo dia o jornal União publicava na primeira página atacando, chamando o pai dele disso, daquilo outro. E ele disse: eu vou matar esse homem, esse João Pessoa. E a família pediu que ele não fizesse isso. Ele foi e matou. E por incrível que pareça, eu digo e assumo, quem está dizendo é Fernando Melo, ele fez um bem a João Pessoa. Porque se João Pessoa não tivesse sido assassinado, ninguém sabia hoje quem era João Pessoa. Porque eu desafio os estudantes de hoje que me respondam quem foi João Machado. João Machado foi um dos maiores governadores que a Paraíba já teve. Poucos estudantes de hoje sabem. Mas se perguntar a qualquer aluno da Paraíba inteira quem foi João Pessoa, todos eles sabem quem foi João Pessoa. João Pessoa, Cláudio, é um nome que em todas as cidades do Brasil ou tem uma rua, ou tem um beco, ou tem uma praça, ou tem uma avenida com o nome dele. Porque a morte dele provocou a Revolução de 30. E quem fez a Revolução de 30 foi outro paraibano, endeusado, mas é um bandido, que chama-se Assis Chateaubriand. Ele era dono da imprensa brasileira, quem mandava e desfazia, foi senador inclusive, nascido na mesma terra que João Pessoa nasceu, um buzeiro, e ele botou na revista O Cruzeiro, durante várias edições, a foto de João Pessoa morto. O Washington Luiz, o que fizeste com João Pessoa? O Washington Luiz era o presidente da República. O Washington Luiz não sabia nem quem era João Pessoa, né? Aí pronto, aconteceu tudo isso com João Pessoa. Então esse livro de João Dantas, para mim, é mais importante, porque eu conto quem foi João Dantas. João Dantas não foi o bandido, o tarado, tudo que você imaginar de ruim, a sociedade cravava em cima de João Dantas. E o outro livro é o de Celso Maris, que é outro injustiçado. Celso Maris é um dos maiores intelectuais que a Paraíba já teve. Se você procurar em João Pessoa, eu queria estar errado no que eu vou dizer. Eu procurei muito. Um beco, uma rua, uma praça, uma calçada, nada tem com o nome de Celso Maris na Paraíba, em João Pessoa. Tem em Souza, tem, né? É um colégio lá com o nome dele, que ele nasceu em Souza. E teve uma forte presença em Itaperuá. Tanto é que no meu livro aqui, posso pegar aqui? Tem uma carta que ele escreveu para mim, no dia 7 de outubro de 1968. Não vou ler a carta não, mas a carta está aqui na contracapa do livro, Celso Maris, ele me escrevendo. E só para mostrar o que você me perguntou sobre Balzac, no final ele diz aqui, na carta, ele diz: gostei de saber que você é expert em Balzac, uma paixão de minhas antigas leituras literárias. E isso ele escreveu em 68. Lá se vão quantos anos, né? 68 para cá, dá para contar aqui quantos anos são? 68, 70, mais de 50 e tantos anos, né? Eu já, por isso que eu provo aqui que Balzac realmente marcou muito minha vida. Então são esses dois os livros que eu considero, das biografias que eu escrevi. Gosto de todas. Todos os livros que eu escrevi eu gosto, todos eles. Mas eu prefiro exaltar mais o de João Dantas
que por sinal não está aqui, foi esgotado, não é isso? Está esgotada essa edição de João. São 2 edições, está esgotada. Viu? E tem o de Celso Maris, que está agora começando. Fernando, atualmente você está trabalhando, além dos 20 livros, né, que você tem publicado, você está trabalhando, está com mais algum projeto literário? Veja bem, Cláudio, eu pensei em parar, porque como eu falei, eu estou com problema de saúde e exige muito isso de mim. Mas mesmo assim é difícil, quando a gente gosta da fruta, a gente vai prová-la até morrer. Então o fato é o seguinte, eu estou querendo escrever um livro difícil. Eu comecei a pesquisar, eu anotei aqui, a leitura no dia 25 de maio. E nós estamos no dia 22 de agosto. Lá se vão cerca de 90 dias. E nesse período, eu li 28 livros. Uma média de 9 livros por mês. Tudo sobre o nazismo, tudo sobre Hitler, tudo sobre a Alemanha nazista, tudo sobre a Segunda Guerra. Biografias. Eu tenho 4 biografias de Hitler, cada uma com mais de 1000 páginas. É uma coisa louca. Eu passo o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, tentando ler 8 horas por dia, mas não consigo, é difícil, a saúde não deixa, eu me canso. Eu leio no máximo 5 horas por dia. Eu faço tudo para ler 8 horas, mas não consigo. Eu termino cochilando. Então, eu estou sofrendo por isso. É tanto que eu não tenho prazo para começar a escrever essa história que eu quero escrever. Então, veja bem, faz 3 dias que eu tive a felicidade, porque a vida é aquela história da esperança, que eu falei no começo. Você nunca deve perder a esperança das coisas. Eu tive a felicidade de conhecer uma senhora, através do Facebook, do virtual, né? Que ela mora em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. Ela nasceu na Itália e bem novinha, com meses de nascido, veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro. A história dela é triste, muito triste, porque a família dela, a família dos pais, os avós, foram mortos em campo de concentração, né? Pois bem, então ela escreveu, eu escrevi para ela e 2 dias depois ela me respondeu. E foi bem atenciosa. Eu tive medo que a maioria das pessoas não quer falar desse assunto. Teme falar, não quer mais, quer que esqueça. Pelo contrário, a gente tem que estar lembrando o Holocausto, tem que estar lembrando. Porque esse genocídio que nós estamos vendo hoje em Israel contra a Palestina, que é um absurdo, né? Um absurdo grave, ao ponto dos Estados Unidos dar todo apoio ao genocida, né? Ao assassino que é o primeiro-ministro de Israel. Pois bem, mas o que Hitler fez é 1000 vezes pior do que está fazendo esse rapaz aí. Pois bem, mas Hitler não fez aquilo sozinho não. Hitler foi eleito pelo povo. Foi o alemão que elegeu o Hitler presidente. Ele foi primeiro-ministro, depois foi presidente ditador, né? Ditador. Quando ele passou a ser ditador, ele começou a perseguir o judeu. É uma história comprida, eu não vou aqui me prolongar, mesmo que eu tenha um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso. Mas eu queria falar mais dessa senhora, que ela mora hoje na cidade de Barroso, em Minas Gerais. Aliás, quando ela veio, é isso mesmo, ela mora em Barroso. Ela veio para o Rio de Janeiro quando novinha e depois hoje vive em Barroso, em Minas Gerais. Ela escreveu um poema, é rápido, que eu faço questão de ler, porque aqui é um retrato do sofrimento do povo judeu, do povo polonês. Ela era polonesa, né? O pai dela era polonês e a mãe polonesa. Pois bem, e o namoro do pai com a mãe, a família da mãe não queria. Tanto é que eles fugiram e ela nasceu sem uma amiga minha, que eu considero já uma amiga, nasceu fruto de um amor proibido. Os pais não eram casados. Muito bem. Eu estou falando isso porque ela me deu liberdade de falar o que eu quisesse falar. Então o poema dela chama-se Holocausto. Ela escreveu no dia 25 de julho de 2018 e republicou agora, talvez por conta dessa conversa comigo, ela republicou. Eu vou ler pausadamente, porque tudo que ela diz, ela sentiu, ela viveu. Holocausto. Época de dores,
de perda de amores, de gente que sofria, que partia. Época em que os vivos não mais viviam, onde a esperança era finda, onde a beleza não mais existia. Época em que tudo se transformou em nada, onde nada mais havia de digno para o meu povo. E hoje, em outra época, ainda sinto as mesmas dores. As mesmas dores que um dia, onde só sombras existiam, perdi aqueles que são parte da minha essência, do meu sangue, da minha alma. É o poema que eu tive a honra de ler e de apresentar agora para as pessoas que estão nos assistindo. E dizer que esse livro que eu quero escrever, ele é um estudo curioso, porque existe um personagem, um nazista, um médico nazista, chamado Joseph Mengele. Há um certo interesse de minha parte, porque ele veio para o Brasil depois. Ele foi um dos mais sádicos nazistas da história do nazismo. Ele era um médico e fazia experiência com crianças vivas, experiências terríveis, que eu não vou dizer aqui para não assustar os ouvintes, mas quem quiser um dia saber, quando eu publicar o livro, vai ler. Pois bem, eu venho pesquisando sobre Mengele, a pronúncia dele é essa, o Mengele também, tem 3 pronúncias, em inglês, em francês e em português, que é Mengele. Esse homem foi terrível, e ele viveu muitos anos ainda no Brasil, viveu mais de 30 anos no Brasil. E sabe por que ele veio para o Brasil? Quem prendeu o Mengele, quando a Alemanha perdeu a guerra, ele foi preso. Quem prendeu foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos era um dos 3 países aliados. Eram os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética. Ele prendeu o Mengele porque Mengele tinha muitas informações que interessavam a CIA, ao governo americano. Então ele fez um trato com Mengele. Veja como os Estados Unidos é terrível. Eu vou lhe soltar, mas você vai me dizer o que sabe. E mandaram ele para a América do Sul. Ele veio primeiro para o Paraguai, onde era uma ditadura, depois foi para a Argentina, onde era outra ditadura, de Perón, e depois veio para o Brasil, onde havia uma ditadura de Getúlio. Pois bem, então ele morreu afogado, tomando banho numa praia. Mas eu li recentemente um livro de um autor importantíssimo que ele nega essa morte. Então o meu livro vai ser o estudo sobre ele, tentar mostrar como é que ele foi morto. Porque morrer na praia afogado não foi isso, porque inclusive ele não tinha saúde para tomar banho de mar. Ele tinha problemas com água, inclusive. Então esse livro é muito importante, eu tive a sorte de encontrá-lo. Eu tenho vários livros sobre Mengele, vários, não são 1 nem 2 não. É uma pesquisa demorada, eu não sei nem se vou publicar, mas se um dia eu publicar, o foco vai ser ele. É claro que eu vou falar do Holocausto, porque ele foi a presença mais marcante, depois, evidentemente, de Hitler. Porque tudo que se fazia, Hitler autorizava, se não assinava, mas dava a palavra dele, e assim era cumprido nos campos de concentração de Auschwitz, que foi nesse campo onde morreu a família dessa nossa amiga que eu conheci há 3 dias atrás, que foi o campo na Polônia, onde era um campo com mais de 6 mil presos. Era uma cidade, uma verdadeira cidade. Viu? E lá eles morriam, ou era fuzilado, ou morria na câmara de gás, ou morria de fome. Lá tem uma cela que eles botavam o preso lá dentro e passava 21 dias sem comer e sem beber, e morria de fome. Entendeu? Tem uma figura, um personagem, que a igreja santificou ele depois. Ele era um franciscano. Ele foi um desses presos que morreu de fome dentro de uma cela durante 21 dias. Pois é isso, o que eu diria a respeito do Holocausto. Bom, pessoal, chegamos ao final, né, de mais uma entrevista. Espero que vocês gostem tanto dessa, né, do nosso amigo, né, cliente, né, Fernando Melo, né, que é uma pessoa que eu estimo muito, né. Sempre estou atendendo ele aqui na loja, ele sempre liga para mim, a gente está sempre em contato. É uma pessoa que eu fico feliz em entrevistar, certo? E a gente está encerrando, né, nossa entrevista, e vou dar
passar a palavra ao Fernando para que ele fale suas considerações finais. Esse é um momento raro na minha vida. Eu pensava que estava totalmente esquecido. Que eu fui uma pessoa até que fui lembrada na época, quando eu era jornalista da Ativa. Mas depois eu me afastei, né? Passei quase 25 anos da minha vida dedicado só ao xadrez, me ausentei do mundo. Hoje eu não tenho assim, uma pessoa que eu faça uma visita, eu sou muito isolado, eu só saio de casa para duas coisas, ou para o médico, ou para pagar dinheiro no caixa, porque eu sou do tempo antigo, eu sou do comariano, não gosto de Pix, então eu gosto de tirar o dinheiro no banco, pegar no dinheiro papel moeda. Portanto, eu estava realmente esquecido e continuo esquecido, mas você, Cláudio, com essa sua generosidade e certamente também com o apoio do nosso querido Heriberto Coelho, se lembraram de mim e trouxeram-me aqui. E eu fico muito feliz em poder ter falado um pouco, porque eu sou de falar demais, mas falei, eu acho que o suficiente sobre o que eu fiz, o que eu faço e o que eu pretendo fazer. Muito obrigado. Bom, pessoal, finalizando aqui a nossa entrevista com o nosso amigo Fernando Melo. Os livros do Fernando estão à venda aqui no Sebo Cultural, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre ele, sobre as obras dele, garanto que vocês vão gostar bastante. Então vocês acessem o nosso site, lojasebocultural.com.br, vocês vão encontrar o livro do Fernando, certo? Finalizando por aqui, agradecendo a todos, né, por ter assistido nosso vídeo. Curta, comente, compartilhe, até a próxima.